Eu quero começar a falar com você sobre cultura lucrativa. É isso mesmo, cultura lucrativa. Esse é o tema agora da parte da nossa manhã. André, por que uma cultura lucrativa? Se eu estou dizendo para você que existe uma cultura lucrativa, é porque existe uma cultura sem lucro. Se eu estou falando para você que existe uma cultura de prosperidade, é porque existe uma cultura de escassez. Se eu estou falando para você que existe uma cultura lucrativa, é porque, por um outro lado, existe uma cultura de endividamento. Se eu estou dizendo para você que existe uma cultura de liberdade, por um outro lado, existe uma cultura. Eu quero dizer para você o seguinte, a cultura é o jeito que você traduz o seu pensamento, seus sentimentos, suas crenças, seus valores, o seu propósito, aquilo que tem de mais valioso e mais importante dentro de você, para o mundo lá fora. Isso é cultura. Vamos lá, continuando falando sobre cultura, existe um termo chamado inércia. E a cultura, ela apareceu na minha vida quando eu estava em inércia. O que é inércia? É a propriedade que tem os corpos de persistir em estado de repouso. Isso eu já sabia. Uma coisa inerte é uma coisa parada, uma coisa inerte é uma coisa em repouso. Mas a outra parte da inércia eu não sabia. Em repouso ou em movimento, enquanto alguém não intervém. No ano de 2012, para ser mais exato, eu tive um grande desafio. Alguns sabem, no ano de 2012, a gente tinha acabado de comprar a nossa primeira escola. Nós estávamos com a consultoria comercial bombando, tudo dando certo, as coisas funcionando, a gente muito feliz, uma época muito próspera da nossa vida. E a minha esposa acabou ficando doente. Minha esposa ficou doente, a minha esposa acabou pegando uma depressão, ela teve uma crise de estresse, teve uma depressão profunda, leva para o médico, leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra. E eu nunca tinha lidado com uma situação daquele jeito, ela ficou muito mal. E aí não é que ela era minha esposa, ela era minha sócia na empresa, ela era minha parceira, diretora da nossa escola, ajudava na consultoria e tudo mais. E aí naquela época ali, no auge da nossa empresa, a gente feliz, ganhando dinheiro, faturando, eu tive que dividir o meu tempo entre cuidar da minha esposa, cuidar da minha família e cuidar da minha empresa. Só que eu percebi que quando eu separava tempo para cuidar da minha esposa, da minha família, não tinha quem cuidava da minha empresa. E eu descobri que eu não tinha um time de verdade. Eu tinha um bando de apoiadores que me ajudavam enquanto eu fazia tudo acontecer na empresa. Eu descobri que eu não tinha uma organização, minha empresa não era uma empresa organizada. Eu descobri que eu não tinha uma empresa lucrativa, uma empresa que funcionava sem a minha presença. E aí eu quase quebrei, o faturamento começou a cair. Em 3 meses o faturamento caiu 30%. E as despesas não caem 30% em 3 meses. Eu comecei a fechar no vermelho, a situação começou a ficar extremamente complicada. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou quebrar de novo. E aí foi quando eu comecei a buscar ajuda, foi quando eu comecei a buscar mentores. Foi quando eu aprendi sobre cultura. E eu aprendi que se eu não estava presente dentro da minha empresa, a minha cultura precisaria estar lá funcionando. Eu aprendi que a cultura do dono é mais importante do que a presença do dono. Eu descobri que a cultura, ela é mais importante do que o seu direcionamento. Porque a cultura já é um direcionamento. Ou seja, eu estava num estado de inércia. Eu estava até indo bem. Só que eu estava indo bem de forma amadora. Tem gente aqui com a gente que está indo bem na empresa, mas está indo bem de forma amadora. Está indo bem a que custo? Está indo bem a que preço? O que você tem trocado, o que você tem dado em troca dos resultados empresariais aí na tua empresa? E eu descobri que a base de tudo isso é a cultura. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui na parte da manhã. Para dar um exemplo para você de cultura, eu gosto de dar esse exemplo aqui. Por exemplo, existe uma cultura no Brasil e existe uma cultura nos Estados Unidos. O que é a cultura? Basicamente a cultura são as diretrizes de como que as coisas acontecem num determinado lugar. Então existe a cultura do Brasil, são as normas, diretrizes e padrões que determinam como que as coisas acontecem aqui no Brasil. E existe a cultura dos Estados Unidos, que tem algumas diferenças e que determina como que as coisas devem acontecer nos Estados Unidos. E aí tem algumas bases que definem a cultura. Como, por exemplo, a história. A história de um país define a cultura desse país. Os heróis desse país, os grandes nomes que marcaram a história, definem e influenciam na cultura desse país. O idioma, o processo de comunicação determina diretamente como que é a cultura desse país. As crenças cultivadas nesse país determinam. A liderança desse país, o estilo, o modelo de liderança desse país, determina ali a cultura. A política desse país, as normas políticas, os ritos e cerimônias, tudo isso determina
Os tabus que existem nesse país, tem coisa que pode num país, não pode no outro. Tem país que o homem pode casar com um monte de mulher e casar com um monte de mulher no Brasil é um tabu, por exemplo, não é aceito pela nossa sociedade. Então presta atenção. Existe uma cultura nos Estados Unidos e uma cultura no Brasil. Se você mudar para os Estados Unidos, por exemplo, meu irmão mora nos Estados Unidos. Se você mudar para os Estados Unidos e for morar lá, algumas coisas que você faz no Brasil você pode até fazer lá, mas outras coisas não. Por quê? Porque a cultura não aceita. Da mesma forma dos Estados Unidos no Brasil. O que eu quero dizer? Da mesma forma que existe uma cultura no Brasil, da mesma forma que existe uma cultura nos Estados Unidos, da mesma forma que existe uma cultura nos países, e essa cultura determina, influencia, direciona e padroniza o comportamento, também existe uma cultura nas nossas empresas. Da mesma forma que existe uma cultura na minha empresa, existe uma cultura na sua empresa. A grande questão é que existe uma cultura proposital, existe uma cultura intencional e existe uma cultura acidental. André, o que é cultura? Cultura organizacional é um conjunto de elementos aceitos e compartilhados pelas pessoas que formam a organização, percebe? É um conjunto. E esse conjunto precisa ser aceito, precisa ser identificado, precisa estar conectado. E esses elementos, eles ajudam a construir a identidade da empresa. Da mesma forma que a cultura de um país forma a identidade de um país, a cultura de uma empresa forma a identidade de uma empresa. E a minha pergunta para você é, como é que está a identidade aí da tua empresa? E é a identidade de uma empresa que forma, que faz com que ela seja uma organização única, uma empresa única. E a minha pergunta é, a sua empresa é única? Ou é uma mistura de um monte de coisas, um monte de outras empresas? A sua empresa tem uma cultura que traduz a sua identidade? Ou tem um monte de outras empresas influenciando e trabalhando aí dentro? Os seus colaboradores têm a clareza da tua cultura? Ou cada um vive a cultura que bem entende aí na tua empresa? Você tem uma cultura intencional ou você tem uma cultura acidental? Cultura intencional é quando você constrói uma cultura. É quando você estabelece normas, procedimentos, valores aí na tua empresa. Isso é uma cultura intencional. É quando as pessoas se comportam de acordo com uma diretriz cultural. É quando as decisões são tomadas com base em uma cultura, com base na identidade, com base nas diretrizes éticas da tua empresa. Isso é uma cultura intencional. É quando você trabalha, quando você constrói isso daí na tua empresa e fortalece. Cultura acidental é quando você permite que a cultura seja instalada na tua empresa independente da tua influência. Porque se você tem 10 colaboradores na tua equipe, saiba que são 10 culturas diferentes. São 10 crenças, são 10 histórias, são 10 experiências profissionais de outras empresas. E se você tem 10 colaboradores trabalhando aí na tua empresa, cada um traz a sua própria cultura e instala aí. E esse monte de cultura, essa salada de cultura, essa mistura de cultura, forma uma cultura acidental. Às vezes uma cultura acidental de fofoca. Às vezes uma cultura acidental de um falar mal do outro. Às vezes uma cultura acidental onde as pessoas não se gostam. Uma cultura acidental de competição desleal. Uma cultura acidental de inveja. Uma cultura acidental de falta de produtividade. Uma cultura acidental de falta de confiança, de falta de honestidade. Se você não instalar uma cultura intencional, se você não construir uma cultura intencional, saiba que será instalada uma cultura acidental. E quem sofre as consequências é você como empresário. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Dá um tchauzinho para mim. Para quem está fazendo sentido aqui, beleza? Para quem está fazendo sentido? Show! E eu amo muito essa frase aqui do Thomas Watson. Para você ter sucesso, você precisa ter o seu coração no seu negócio e o seu negócio no seu coração. O que é ter o seu coração no seu negócio e ter o seu negócio no seu coração? É a cultura. É exatamente a cultura. Agora, quando a gente fala de cultura, existem níveis de profundidades culturais. Olha só que interessante. Existe aqui a parte mais profunda da cultura, que são as crenças e as pressuposições. São as crenças do dono da empresa. É o que você pressupõe. É o que faz sentido para você estar ali na profundidade. Bom, você já deve ter recebido todos esses slides aqui com todo esse conteúdo para você também ir acompanhando aí.
Então existe uma pressuposição cultural. Lá na parte mais profunda da cultura estão as suas crenças. Essa crença é o que a organização acredita, é o que você tem como verdade, é o que você tem como pressuposição. É a sua missão secreta, é o seu sentimento inconsciente para a sua organização. É aquilo que você é o governo, é a identidade, é a tua liderança, é aquilo que você é em essência. É tudo aquilo que nós conversamos ontem aqui. Isso é a base de tudo, está bem ali na profundidade. Um pouco ali mais perto da superfície estão os valores, é a forma de agir. São valores não observáveis, são valores intangíveis, mas são os valores que dão a base para a tomada de decisões. São valores que dão base para definir quem você vai contratar e quem você vai demitir. São valores que vão esclarecer que tipo de pessoa vai trabalhar com você, que tipo de produto você vai vender na tua empresa, que tipo de público você vai atrair, que tipo de proposta você vai aceitar ou não vai aceitar. Esses são os valores. Eles estão ali próximo da superfície, mas ainda estão ali em profundidade. E aí tem a parte dos artefatos visíveis. E aí são os símbolos, o processo de comunicação, são os heróis, as referências, são os rituais, que é aquilo que você faz, é aquilo que acontece na tua empresa. O que significa isso? Se você quiser mudar o que está visível, se você não está contente com o processo de comunicação, se você não está contente com a motivação, se você não está contente com a energia das pessoas, se você não está contente com o engajamento, se você não está contente com a rotina, se você não está contente com o comprometimento, se você não está contente com as metas, se você não está contente com os resultados que estão aparecendo aqui na superfície, você precisa trabalhar na profundidade. Se você quiser mudar o que está visível, primeiro você precisa atuar no invisível da tua empresa. E o invisível é a cultura, partindo de crenças, valores, missão, propósito. Depois a gente parte para a parte decisória dos valores e aí vai aparecer lá em cima. Só que existe uma parte aqui muito importante que as pessoas não trabalham, que é a parte da cultura lucrativa. A cultura lucrativa, ela está na parte mais, ela está entre os valores da sua empresa e ela está entre a parte das suas crenças. A cultura lucrativa, as suas crenças dão a base para tudo na tua empresa. E logo mais acima estão os valores, mas o que ninguém olha é para a parte de cultura lucrativa. A cultura lucrativa, ela está exatamente entre as crenças, a parte mais profunda, e entre a superfície, que são os valores. A cultura lucrativa determina os resultados de qualidade da tua empresa. A cultura lucrativa mostra para que caminho que a tua empresa está andando. A cultura lucrativa determina as normas e procedimentos qualitativos da tua empresa. A cultura lucrativa determina as crenças sobre dinheiro dentro da tua empresa. A cultura lucrativa determina o quanto os seus colaboradores vão estar engajados com os resultados verdadeiros e principais da tua empresa. Então a cultura lucrativa, ela vem antes dos valores. A mentalidade lucrativa, ela vem antes dos valores. A cultura lucrativa é determinada pelas crenças de capacidade, pelas crenças de merecimento, pelas crenças de identidade do dono da empresa. E traduzida dentro de um código de cultura, escrito e determinado, direcionado para a empresa poder gerar resultado, poder gerar valor. Isso é uma cultura lucrativa. André, mas como que eu faço isso acontecer de forma prática na minha empresa? Você faz um processo de aculturação lucrativa. O que é isso? É você transferir para o seu time, é você transferir para as pessoas que trabalham com você, por meio de processos, por meio de manuais e por meio de rituais, uma cultura, uma mentalidade lucrativa, um comportamento lucrativo, valores lucrativos, um processo de tomada de decisões lucrativas. Então, essa cultura, ela sai de você e passa pelo time. Sai do time e volta para você. É uma retroalimentação lucrativa, é uma aculturação lucrativa. E isso não é um fenômeno, isso é um processo. Isso não é uma vontade, isso é uma construção na tua empresa. Isso não é um desejo ou um direcionamento, isso é um plano passo a passo, que é exatamente isso que eu mostro para você aqui. É impossível ter uma empresa lucrativa se você não tem uma cultura lucrativa. É impossível ter colaboradores lucrativos se você não tem uma cultura bem estabelecida, lucrativa. É impossível você alcançar resultados de qualidade, resultados positivos, de lucratividade estratégicos no âmbito da tua empresa, se você não tem uma cultura intencional lucrativa. Anota aí no seu caderno, cultura intencional lucrativa.
É uma cultura que parte de você, construída, planejada e colocada em prática por meio de um plano de ação, para que todas as pessoas da sua empresa estejam envolvidas com a lucratividade. Todas as pessoas da sua empresa saibam que a tua empresa é lucrativa. Aí me perguntaram ontem, André, como que você faz para abrir todos os números da sua empresa para todos os colaboradores? Sim, eu abro o faturamento, lucro, caixa, despesas. Todas as pessoas da minha empresa sabem exatamente os números da minha empresa. André, como é que você faz isso? Por meio de uma aculturação lucrativa. Então, primeiro eu ensino a importância da lucratividade, depois os valores de lucratividade, uma missão e o que tem de lucratividade na nossa missão. Lembrando que lucratividade, gente, não é o dinheiro que sobra no final do mês. Lucratividade é um estilo cultural que você adota para a tua vida e para a tua empresa, que tem muito mais a ver com qualidade do que com dinheiro. Tem muito mais a ver com qualidade de vida, com saúde, com governo, com identidade, com tudo que a gente falou, do que propriamente dito com o lucro, o dinheiro que sobra no final do mês. Na prática, o lucro que sobra no final do mês, o dinheiro, a lucratividade que sobra no final do mês é consequência dessa construção lucrativa. Então, para você abrir, ter uma cultura de transparência, colocar meta de lucro para todo mundo da tua empresa, você precisa ter uma cultura lucrativa e fazer a aculturação lucrativa. E agora eu quero trazer para você um passo a passo de como é que você faz para isso acontecer aí na tua empresa. E a principal teoria que fundamenta isso aqui é uma teoria do Noel Tchicking. E ele traz o PVE, que é o ponto de vista educativo. Ponto de vista subentende que existe uma visão. Existe a sua visão para o seu negócio. É uma visão lucrativa, uma visão de qualidade, uma visão de crescimento. Você tem uma visão especial para a tua empresa. Você tem um jeito de enxergar a tua empresa que só você tem. É a visão que Deus te deu enquanto empreendedor. E aí, muitas vezes, a tua empresa não funciona do jeito que deveria, porque essa visão só está dentro de você. Você sabe como que tem que decidir, você sabe quais são os valores, você sabe como que tem que fazer, você sabe como que tem que se comportar. Só que enquanto essa visão estiver na tua cabeça, você vai ter que estar o tempo inteiro sendo babá das pessoas para que elas façam aquilo que você está enxergando. Na prática, o empresário ele centraliza porque ele quer fazer com que a visão que está dentro da mente dele, a visão de qualidade, a visão de produtividade funcione na tua empresa na prática. Na prática, o empresário ele é centralizador. Na prática, o empresário ele acaba pegando tudo para ele. Por quê? Porque ele detém a visão. O que é o ponto de vista educativo? É você transformar a sua visão, é você transformar os seus valores, é você transformar aquilo que você enxerga de qualidade sobre a sua empresa em um manual prático, claro, para que todos enxerguem aquilo que você está enxergando. Para que todos decidam com a mesma base que você decide. Para que todos caminhem rumo a um direcionamento que você vai dar. Para que todos cultivem e fortaleçam os mesmos valores que você tem. Uma cultura de lucratividade se transforma em resultados de qualidade e de lucro no momento que você tira tudo isso de dentro de você e coloca na prática para funcionar aí na sua empresa. Esse é o ponto de vista educativo, ou o ponto de vista ensinável. E tem um passo a passo para você fazer isso. Primeiro passo, você define qual é a sua visão. A visão é uma meta para a sua empresa, de 3 a 5 anos preferencialmente, que faz com que todos os seus colaboradores caminhem para uma mesma visão. E uma visão lucrativa é ter uma visão clara, uma visão escrita, uma visão poderosa, que faça com que todos os seus colaboradores trabalhem produtivamente, caminhem produtivamente rumo àquela visão. Automaticamente, o lucro vai acontecer na sua empresa. O segundo passo é a missão. Missão é o senso de propósito. Missão é o que o seu colaborador e você precisa sair todos os dias da cama para poder fazer. Essa é a missão da tua empresa. E isso não pode ser teórico ou filosófico, tem que ser prático. O seu colaborador precisa ter um senso de propósito. E várias pesquisas respondem que quando o colaborador tem senso de propósito, ele é mais engajado, ele é mais motivado, ele compra a causa da empresa e ele é mais produtivo. Então, a cultura da empresa não é para inglês ver, não é para poder ficar um quadrinho na parede da tua empresa. Não, a cultura da tua empresa é uma forma que você tem de fazer com que as coisas aconteçam na tua empresa de verdade, de forma prática. Isso é uma cultura. Depois vem os valores. Valores são as bases que sustentam. É a margem. Imagina que o resultado precisa fluir como um rio na tua empresa. O resultado precisa fluir como um rio, o resultado de lucratividade, fluindo para um lugar específico. Só que o rio, a água, ela não é nada se não houver as margens.
Os valores dão as margens. Os valores determinam para onde o rio precisa correr. É exatamente isso que você precisa fazer na tua empresa. Depois disso aqui, depois de visão, missão, valores, a gente vai para a performance. Quais são os indicadores de performance? Como que cada um vai ser avaliado? Se ninguém sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Performance. Depois, os relacionamentos. Quais são os relacionamentos chaves na tua empresa, dos colaboradores, seu com o mercado e assim por diante? Liderança. Tem que ter um programa de desenvolvimento de liderança. A força de uma empresa é determinada pela força da sua liderança. Se você não tem um programa de desenvolvimento de liderança claro, se você não tem um processo, se você não investe tempo, energia e dinheiro para poder formar os seus líderes, você vai ficar reclamando de mão de obra. Não reclame de falta de mão de obra se você não está formando mão de obra. André, mas não tem mão de obra qualificada. Espera aí, empresário, mão de obra qualificada não trabalha com um empresário desqualificado. Essa é a grande questão. Temos que formar as nossas lideranças. Depois, a conciliação ou reconciliação, que é um alinhamento dos valores pessoais do empresário com o alinhamento da cultura. E aí a gente fecha com vantagens competitivas, energia emocional, as decisões poderosas que acontecem dentro de uma empresa. Esse é o PVE, é o ponto de vista educativo. Agora eu quero te mostrar um pouco a segunda versão, o segundo código de cultura que eu fiz na minha vida. Por que eu não vou mostrar o primeiro? Porque o primeiro não é base, estava muito ruim. Aí eu vou mostrar para você como é que ficou o segundo. Esse código de cultura foi quando o nosso foco principal eram as nossas escolas. Então a gente começava por uma visão. Nossa visão é o que nos inspira, é o que nos conecta com o nosso futuro maravilhoso. Existe uma visão. Você precisa traduzir essa visão em um código de visão. Aí tinha os ingredientes da nossa visão. Transformação de vidas, jovens e adolescentes, que era o nosso público, excelência, valores, princípios, resultados, pessoas apaixonadas e sócios e diretores. E aí tínhamos uma visão estabelecida, que era traduzida de 5 escolas inauguradas dentro de 5 anos. A nossa missão, transformar vidas e cultivar sonhos, por meio de valores e princípios, com uma vantagem competitiva extremamente especial, de ter um foco na transformação pessoal dos nossos alunos. Isso fazia toda a diferença. E aí os nossos valores que foram estabelecidos pelos nossos colaboradores do comitê lucrativo. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso para você. Foram 7 valores. O primeiro valor, fé. Acreditamos que existe algo a mais e maior do que a gente que nos inspira, nos motiva e nos sustenta todos os dias para fazer os nossos negócios acontecerem. E na nossa empresa a gente acredita de verdade em Deus, acredita que a nossa empresa é um presente de Deus e acredita que as nossas virtudes, talentos e dons fluindo todos os dias é algo que Deus age através da nossa vida. A gente crê nisso daí, independente de religião. Temos o segundo valor, que é a valorização do ser humano. Acreditamos nas pessoas, acreditamos que os nossos negócios não são formados pelas pessoas, nossos negócios são as pessoas. E ali embaixo você vê as regras de valores. Aí o terceiro valor, ética e transparência, não preciso nem falar sobre esse aqui, mas da ética e transparência que veio a nossa decisão de abrir os nossos resultados para todos os colaboradores. Como que eu quero que o meu colaborador esteja engajado em uma meta lucrativa, em um objetivo sólido? Como eu quero que o meu colaborador queira chegar em algum lugar, se ele não sabe qual é esse lugar? Aí a gente foi para o foco em resultados. Somos uma empresa de resultados. Amamos as pessoas, desenvolvemos as pessoas, brincamos, rimos. É um clima extremamente agradável. Opa, mas espera aí. Foco em resultados. Uma empresa sobrevive de resultados. E quando eu falo de resultados, eu estou falando de lucratividade. E essa é uma premissa. E todos os colaboradores da nossa empresa sabem que o foco da nossa empresa, enquanto qualidade, é ter lucratividade. Todo mundo precisa trabalhar para isso. Visão comercial. Não existe lucratividade sem venda. Todos os colaboradores da nossa empresa recebem treinamento de vendas. Todo mundo precisa saber vender. Todo mundo precisa entender o valor de vendas, o valor de um cliente bem atendido, um valor de um cliente feliz, um valor de um cliente recomprando da gente no sucesso do cliente. Melhoria contínua. Entendemos a importância de melhorar continuamente. Investimos muito tempo, energia e dinheiro em treinar os nossos colaboradores. Investimos muito tempo, energia e dinheiro em treinar a diretoria e em treinar eu como empresário principal. E isso por causa dos nossos valores. Compromisso com o sucesso do aluno, compromisso com o sucesso do nosso cliente. Não temos um compromisso com a entrega do produto. Temos um compromisso com o resultado do nosso cliente. Vocês não estão aqui e eu não estou só comprometido com a entrega da nossa imersão, empresa lucrativa. Eu estou comprometido com o resultado que vai gerar para você. Esses são os nossos valores.
Aí uma diretriz de energia emocional, que determina como que é a energia, como que é o clima, como que é o ambiente, como que é a motivação dos nossos colaboradores. Isso não é oba-oba, isso é um processo que tem que acontecer e tem que estar descrito. O nosso processo de tomada de decisões. Porque os seus colaboradores vão tomar boas decisões se você ensinar para eles como que você gostaria que eles tomassem decisões aí na tua empresa. A qualidade dos resultados da empresa também são determinados pela qualidade das decisões. Se você não ensina as pessoas a tomarem boas decisões, elas não vão chegar em lugar nenhum, não vão tomar boas decisões. E isso você faz no processo de tomar as decisões. E quanto às decisões difíceis, tomamos decisões difíceis com base na nossa lista de tolerância zero. Tolerância zero é o seguinte, está fora. Se encaixou em tolerância zero, são 2 conversas e a terceira está fora. Indisciplina, desonestidade, preguiça, deslealdade, descompromisso, improdutividade. Essa é a cultura. E é assim que a gente toma as decisões. Aí tem as iniciativas chaves que tem a ver com aquilo que eu faço na empresa. Tem os nossos relacionamentos chaves e a gente fecha o nosso código de cultura. E esse código de cultura ele é utilizado para poder atrair as pessoas para trabalhar na nossa empresa. Esse código de cultura é utilizado para poder integrar as pessoas na nossa empresa. Ele é utilizado para poder treinar as pessoas na nossa empresa. Ele é utilizado para dar feedback na nossa empresa. Ele é utilizado para fazer avaliação de desempenho. Ele é utilizado para fazer uma entrevista de desligamento. Ele é a base. Eu nunca terei uma empresa lucrativa se eu não tiver uma cultura lucrativa. E mais, tão importante quanto ter uma cultura e ter tudo isso aqui estabelecido, é ter o significado lucrativo de tudo isso. Quando a gente fala de cultura lucrativa, esse aqui é o ponto de vista educativo. Agora a gente vai pegar esse ponto de vista educativo e vamos significá-los dentro da nossa cultura. Tá fazendo sentido para você? Sim ou não? Beleza? Tá fazendo sentido? Bora lá? E aí, eu vou pedir agora para Carol Guerreiro. Carol Guerreiro, está me ouvindo? Carol Guerreiro, do nosso departamento de sucesso do cliente, ela vai mandar agora no nosso grupo de WhatsApp da nossa imersão o link para você poder baixar esse manual de código de cultura, para você poder usar ele como modelo aí na sua empresa a hora que você quiser. É um PDF bonitinho para você poder utilizar ele aí na tua empresa. Beleza? Agora é o seguinte, gente, mão na massa. Abre lá a sua planilha de gestão lucrativa na aba Cultura Lucrativa. Vamos lá. Beleza, beleza? Vamos colocar um pouquinho essa mão na massa aí. Bora lá? Maravilha. Eu vou abrir ela aqui junto com você também. Beleza? Bom, eu trouxe aqui para você as bases de uma cultura, o que é uma cultura lucrativa. Vou mandar para você, a Carol Guerreiro já deve ter mandado nesse momento aí no grupo, para você poder baixar o nosso código de cultura, para você tê-lo como modelo. Além disso, agora, a gente vai significar o que é uma cultura e uma cultura lucrativa. E aí nós vamos preencher aqui juntos na nossa planilha, eu vou dar um tempinho para você poder preencher, e a gente depois vai bater um papo sobre isso, essa parte da planilha aqui, onde a gente fala sobre a cultura lucrativa. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é qual é o propósito da sua empresa para o mundo. É importante isso. Toda a cultura parte de um propósito. E eu vou dar para você aqui uma série de exemplos de propósito, tá bom? Eu vou dar aqui para você uma série de exemplos de propósito. E aí você vai preencher aí o propósito da sua empresa. Logo na sequência, você vai preencher os valores da tua empresa. Por exemplo, o propósito da nossa empresa, transformar o mundo por meio dos empresários. Esse é o propósito da minha empresa. E aqui na parte de baixo eu coloquei alguns dos valores da nossa empresa. Aí um pouquinho mais abaixo você vai escrever o seguinte, o que você quer para a tua empresa? O que você quer que aconteça na tua empresa? Qual é o seu desejo para a tua empresa? E aí mais embaixo você vai escrever o seguinte, quais são os comportamentos e atitudes que você precisa desenvolver, que você precisa adotar para que a sua empresa seja uma empresa melhor. Logo na sequência, quais são os comportamentos e atitudes que você precisa abandonar da tua empresa. Tão importante quanto o saber manter, e é tão importante quanto o saber mudar é o saber manter. E quando a gente fala de decisão na prática, é você cortar fora da sua vida aquilo que não te serve mais. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai preencher a primeira parte da planilha, onde está em propósito, está escrito cultura, tá vendo?
Você vai preencher propósito, você vai preencher os valores e você vai preencher o seguinte, o que você não quer para a sua empresa. E a gente vai começar por propósito, mas espera aí que eu quero falar um pouquinho com você sobre propósito. Olha só, eu tenho aqui alguns modelos de propósito. André, por que propósito? Toda a cultura de lucratividade parte do propósito aí na tua empresa, certo? Vamos falar primeiro de alguns propósitos, eu quero te dar aqui alguns exemplos. Eu mostrei o meu. O propósito da minha empresa é transformar o mundo por meio dos empresários. Nós acreditamos que o mundo precisa e está carente de uma transformação. E essa transformação vai vir por meio dos empresários. Não vai vir por meio da política, não vai vir por meio das ONGs, vai vir por meio dos empresários. Porque o empresário, ele faz da sua empresa uma plataforma de desenvolvimento de pessoas. E todas as empresas do mundo estão ligadas, todas as pessoas do mundo estão ligadas diretamente ou indiretamente a um empresário. Então, esse é o nosso propósito. Aí aqui, por exemplo, o propósito da Apple. Mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam. Esse é o propósito da Apple. Olha o propósito do Itaú. Estimular o poder de transformação das pessoas. Caracas, André, mas espera aí. É um banco. O propósito de um banco, uma instituição financeira, é estimular o poder de transformação das pessoas. Olha isso que bacana. Havaianas, levar a alegria de viver do brasileiro para o mundo. Olha que bacana o propósito da Havaiana. Olha o propósito da Disney, fazer as pessoas felizes. Esse é o propósito da Disney. iFood, revolucionar o universo da alimentação por uma via mais prática e prazerosa. Olha que bacana. O iFood entende que ele não é uma empresa de entregar alimento, é uma empresa de levar alimentação de forma mais prazerosa para as pessoas. Google, organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis a todos. O Google não quer ter um site de busca, eles querem organizar a informação do planeta em um lugar só, para fazer com que essas informações sejam acessíveis e úteis para todo mundo. Nubank, outra instituição financeira, quebrar a complexibilidade para empoderar o consumidor. Gente, o Nubank, ele não quer vender empréstimo. Ele quer quebrar a complexibilidade no sistema financeiro e bancário para empoderar o consumidor. Olha só que bacana. Propósito da Coca-Cola, refrescar o mundo e inspirar momentos de otimismo e felicidade. Caracas, que legal isso, né? Muito legal. Starbucks, gente, vende café. Starbucks não quer vender café, quer inspirar e nutrir o espírito humano. Uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez. Gente, é muito louco isso, né? É muito legal isso. Nike, trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. Se você tem um corpo, você é um atleta. Caracas, que legal. Eu vou repetir essa daqui porque eu estou com a Camila aqui na nossa produção, que é uma corredora profissional, uma atleta. Olha só o propósito. Gente, a Nike não quer vender camiseta e não quer vender tênis. A Nike quer trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. Mas eles entendem o seguinte, se você tem um corpo, você é um atleta. Eu trouxe aqui para você alguns modelos. Walmart, vender por menos para as pessoas viverem melhor. Sony, experienciar a alegria pura da inovação e aplicação da tecnologia para benefícios e prazer do público. Então eu trouxe aqui para você alguns propósitos. Então eu vou dar para você alguns minutos, você tem essa apresentação aí de slide, mandei para você. Se você não tem essa apresentação de slide, pega lá no grupo e baixa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela alguns para você poder se inspirar. Mas o que você vai fazer agora? Você vai preencher. Qual é o propósito da sua empresa? Você vai definir. André, mas se eu escrever aqui e mudar depois? Gente, está tudo bem. Está tudo bem. Isso aqui não é definitivo. Você vai colocar agora qual é o teu propósito, depois você muda uma palavra. E com base em tudo que a gente viu ontem, você tem hoje recursos para poder escrever aí o teu propósito. Beleza? Maravilha? Vou dar para você 3 minutos para você escrever aí qual é o seu propósito. Respire profundamente e faça com calma. Vamos lá. 3 minutos, por gentileza, Camila. Who can say where the road goes, where the
Beleza, gente? Vamos lá? Voltando, dá um joinha para mim, vocês já estão aqui comigo? Beleza? Maravilha? Show de bola. Fernando, maravilhoso dia para você, meu irmão. Davidson, bem-vindo, maravilhoso dia. Então é o seguinte, gente, por que o propósito ele é importante? Porque o propósito ele determina, é o motivo de razão de existir da organização. E eu te dei aqui uma série de exemplos, ok? Agora o que você vai fazer? Na parte de baixo, na linha de baixo aí, você vai fazer o seguinte, você vai escrever os valores da sua organização. Se você já tem o seu código de cultura, você vai escrever ali os valores da sua organização. Se você ainda não tem, eu vou te ajudar. Existe uma próxima aba aí na sua planilha de gestão lucrativa, que é a aba chamada Meus Valores. Então eu vou dar para você alguns minutos aqui, para você poder listar os seus valores da sua empresa. No caso da minha empresa são 7. Algumas empresas têm 5, algumas têm 9, algumas têm 3. Não tem número certo, não tem número errado. O ideal é que seja de 5 a 7 valores. Para não ser nem tantos e nem tão poucos assim. Então tem aqui uma lista de valores para você poder utilizar aí como base. Se você já tem a cultura da sua empresa, se você já começou esse trabalho, simplesmente escreva aí os seus valores. Só que você vai fazer uma outra coisa aqui também. Se você pegar aí na planilha da frente, no lado direito aqui, está escrito lucrativo. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o seu valor e vai escrever por que esse valor é lucrativo para a sua empresa. Por exemplo, ética e transparência. Quando a gente trabalha com transparência na nossa empresa, todas as pessoas trabalham mais engajadas. Todas as pessoas sabem exatamente o que está acontecendo na empresa. Isso traz mais segurança, isso traz mais clareza e, como consequência, isso impacta na produtividade. Por exemplo, valorização do ser humano. A premissa da valorização do ser humano é respeitar as pessoas e gerar pertencimento. E, além disso, investir pesado em educação profissional. Se a gente gera pertencimento na nossa empresa e investe pesado em educação profissional, naturalmente as pessoas são mais engajadas com as metas e são mais qualificadas. Isso impacta diretamente nos valores, no lucro da nossa empresa. Um outro valor, melhoria contínua. Melhoria contínua é ter uma cultura de melhorias, de criticar os processos, de melhorar os processos, de mudar as estratégias para que elas melhorem. Então, a melhoria contínua parte da premissa de que a gente está um mês melhor do que o outro. Consecutivamente, isso impacta na nossa meta, isso impacta no nosso resultado, isso impacta na nossa lucratividade. Então, percebe? Escreve o valor da tua empresa e do lado escreve por que esse valor é lucrativo. Beleza? O que significa isso? É você treinar o seu mindset para que a sua cultura não seja só uma cultura filosófica, mas que seja uma cultura prática e uma cultura lucrativa. Beleza? Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Beleza? Beleza? Ó, a Tatiana escreveu aqui, ó. Economize com hospedagem investindo em momentos inesquecíveis em meio à natureza que a Serra do Rio do Rastro proporciona. Olha só que bacana, já colocou até ali o Instagram do hotel dela. Coisa boa, já escreveu o propósito. Então, olha só, essa etapa aqui você vai fazer duas coisas. Primeiro, vai escrever aqui os seus valores agora e vai escrever na sequência por que esses valores são lucrativos. E aí, na parte de cima, você vai escrever por que o seu propósito é lucrativo. E aí eu vou fazer o seguinte, enquanto você está escrevendo aí os seus valores, enquanto você está escrevendo o porquê que seus valores são lucrativos, eu vou deixar aberto aqui o meu microfone e a minha câmera, para se você tiver alguma dúvida aqui, eu vou direcionando você nesses valores, tá bom? Agora é a hora de você ir fazendo, e eu vou tirando aqui algumas dúvidas que você tiver. André, mas eu não sei como fazer isso. Já vai colocando aqui, que a gente vai batendo um papo aqui juntos, tá bom? Beleza? Daqui a pouco eu vou abrir um bloco maior de perguntas e respostas, só para a gente falar sobre cultura e sobre cultura lucrativa, e só para a gente deixar claro como é que isso impacta aí na tua empresa. Beleza, gente? Tranquilo? E, gente, deixa eu dizer para você, a cultura não é algo que você faz em 5 minutos no meio de um treinamento. Aqui a gente cria musculatura para você, aqui a gente trabalha para você ter mais consciência, aqui a gente traz para você mais bases, para você continuar trabalhando isso. O ideal é que você separe um tempo, umas 2 horas aí, para trabalhar a sua cultura. Por exemplo, na nossa empresa, nós estamos reformulando, atualizando e potencializando a nossa cultura. Toda segunda-feira, às 16 horas, a gente tem 1 hora só para discutir sobre cultura. Nós falamos todas as semanas sobre cultura para poder atualizar. Beleza?
Então é o seguinte, eu vou fazer assim. Eu vou dar para vocês mais alguns minutos, mais 3 minutos. Para você que ainda não terminou de escrever, você escreva nesses 3 minutos e está tudo bem. E você que já terminou, revise o que você escreveu e traduza ali a lucratividade. Porque quanto mais você olhar para a sua cultura, quanto mais você olhar para o seu propósito, olhar para os seus valores e identificar a lucratividade neles, melhor e mais forte vão ser os resultados de lucro a partir da sua cultura. André, mas ainda não está tudo fechado para mim. Fica tranquilo. Nós estamos construindo. Eu falei para você que hoje era dia de mão na massa. Beleza? Maravilha? Camila, você coloca mais 3 minutinhos para mim então, por gentileza? Vamos lá, 3 minutos para você poder continuar escrevendo os seus valores. 3 minutos para você rever os seus valores e escrever o porquê que esses valores são lucrativos aí na tua empresa, tá bom? Vamos lá. E se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat que eu estou aqui junto com você para ir sanando essas dúvidas, tá bom? Se você já tem uma cultura, o que a gente está fazendo agora é significando a lucratividade na sua cultura. Lembrando e reforçando que a lucratividade não tem a ver com o dinheiro que sobra no final do mês, mas tem a ver com o estilo e o direcionamento de qualidade que você dá para a tua empresa. Uma empresa lucrativa é uma empresa mais profissional, é uma empresa mais estabilizada, é uma empresa que permanece, é uma empresa mais saudável. A Mariana perguntou, valorização do ser humano e respeito, seria repetitivo colocar esses dois? Mariana, olha só, não só a Mariana, mas todo mundo. O que é importante é que faça sentido para você e para a sua organização. Então, se para você valorização do ser humano e respeito numa mesma linha faz sentido, se é importante para você valorização do ser humano e respeito, isso é o que importa. Os valores precisam fazer sentido para você e os valores para a tua empresa, tá bom? Para mim não me parece repetitivo, Me parece que você quer exaltar o respeito dentro de valorização do ser humano. Para mim parece que tá bom. Agora, mais importante do que estar bom para mim, é estar bom e fazer sentido para você. Beleza? Ó, o Leonardo colocou 5 dos valores dele. Traz a cultura de verdades, empresa vive de resultado, podemos sempre melhorar. Com isso entenderemos nosso mercado. O mundo é feito de pessoas e por pessoas. Maravilha! O Leonardo colocou ali 5 valores, mas ele colocou o número 6 e o número 7. André, eu preciso colocar 7? Não, não precisa colocar 7. Você precisa colocar o número de valores que vai alinhar e determinar o faturamento da tua empresa. Olha que bacana, a Lila colocou, lucratividade é o feedback de cada cliente satisfeito. Sempre falo com a minha equipe, faça tudo como se fosse para seu filho comer. Uau, gostei disso, Lila. Que bacana. Chega para a tua equipe, faz como se fosse para seu filho comer. Bom. Lucratividade é o feedback de cada cliente satisfeito. Beleza. O Alex colocou alguns aqui. Fé, ética e transparência. Segurança, respeito, amor à tecnologia, bom. Compromisso com sucesso, alegria, coisa boa. O Luiz escreveu disciplina, beleza. Lembrando, um monte de gente por aí ensina sobre cultura. Nós estamos falando sobre cultura lucrativa. É você pegar a sua base cultural e significar e traduzir para ações de lucratividade. Olha só o Neto, escrevi 15 valores. Agora vamos discutir com a equipe e priorizar. Boa, Neto, olha só que bacana. O Neto Indalécio, aqui do nosso Business Mentor, maravilhoso dia, Neto. Ele separou 15 valores. Depois desses 15 valores, ele chegou e vai trazer para a equipe. Para juntos com a equipe tomarem as decisões de quais serão os principais. Beleza? Maravilha. O que é importante nesse momento aqui? A empresa precisa ter uma cultura. Mas você precisa ter clareza que esses valores te ajudam na lucratividade. Te impulsionam para a lucratividade, geram lucratividade na tua empresa.
E o próximo passo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é como você traduzir isso para a tua equipe, como você criar rituais, como você definir quem são as pessoas, quem serão os guardiões dos valores lucrativos da tua empresa. Maravilha? Podemos avançar? Tranquilo com relação a propósito, tranquilo com relação a valores, tranquilo com relação a um propósito que traduz lucratividade, tranquilo com relação a valores que traduz lucratividade. Dá um tchauzinho para mim. Beleza? Pode ser? Posso avançar aqui? Silas, tranquilo? Maravilha, Geraldo, beleza? Grace, maravilha? Maravilha, então? Fechado, Cris? Fechado, Mariana? Tá bom? Vamos lá, então, gente. Agora, vamos para a parte de baixo. Vamos para a parte de baixo aqui. Olha só minha tela aqui. Pode colocar para mim, Camila, por gentileza? Olha só. Propósito da empresa. Ok? Cultura e a parte lucrativa você já fez. E os valores da empresa. Agora o seguinte. O que você quer para a tua empresa? O que você quer para a tua empresa num aspecto cultural? O que você quer que a sua empresa represente no mercado? Quero uma empresa sólida, uma empresa poderosa, uma empresa de renome, uma empresa bem posicionada, com pessoas apaixonadas por ela. Escreve o que você quer para a tua empresa. Qual é o seu desejo, qual é o seu sonho, o que você quer que aconteça na tua empresa. E na frente, você vai escrever o seguinte, o que tudo isso que você quer para a tua empresa conspira para a lucratividade. O que você quer que tudo isso que aconteça na tua empresa traduza para você a lucratividade. André, eu quero que a minha empresa seja a maior empresa do segmento. Maravilha. E o que isso traz para a lucratividade? A maior empresa, sendo reconhecida pelo mercado, vai atrair mais clientes, vai estar mais bem posicionadas, a gente vai colocar os nossos preços de forma mais específica e a gente vai conseguir vender um ticket médio maior, como consequência, maior margem e maior lucratividade. Vamos atrair pessoas melhores e vamos lucrar mais. É isso. Então escreva o que você quer para a sua empresa, e escreve o que isso tem a ver com a lucratividade. E na linha de baixo, o que você não quer para a tua empresa. O que você não gostaria que a sua empresa fosse. E de que forma que isso que você não quer pode atrapalhar a sua lucratividade. Percebe? O que eu quero e o porquê isso é lucrativo. O que eu não quero e o porquê isso atrapalha na lucratividade da minha empresa. O que a gente está fazendo? Nós estamos empilhando um monte de conceitos de lucratividade atrelados à cultura da tua empresa. Isso gera resultado. Isso gera consciência. Isso gera mindset. Isso expande o mindset. Falamos muito sobre isso ontem. Beleza? Vou dar para você 5 minutos para você escrever o que você quer para a tua empresa, o que você não quer para a tua empresa e por que isso é e por que isso não é lucrativo. E eu vou continuar aqui com você para continuar respondendo você, tá bom? Vamos lá então. 5 minutinhos. Olha só, a Karen colocou aqui, o que eu quero para minha empresa: satisfação dos clientes, colaboradores bem remunerados e satisfeitos. Perfeito, Karen. Agora, o que isso é lucrativo? Cada vez mais oferecer algo diferenciado e legal para os nossos clientes. Beleza. O que será a minha lucratividade? Fidelização dos clientes, equipe engajada e bons resultados. Só coloca ali, bons resultados de lucratividade. É isso, Karen. Tá ótimo, viu? É isso aí, ela colocou que a parte lucrativa é mais difícil. Beleza. Wilker. Quero que a minha empresa tenha lucro, cresça e seja referência no segmento. Que os funcionários vistam a camisa, tenham senso de dono e trabalhem felizes. Que os clientes sejam fãs da empresa. Que os fornecedores amem fazer negócios com a minha empresa. Beleza, muito legal, Wilker. Tá muito bacana. Davidson. Aumentando a visibilidade da empresa, assim aumentando o ticket médio, lucro e faturamento, sendo melhor para os colaboradores, aumentará o engajamento. Consequentemente, vai aumentar todo o resto. Boa. Raquel, posicionamento no mercado como uma líder no segmento, por agregar valores para os clientes. Beleza. Agora, Raquel, traduz isso, por que isso é lucrativo? Leonardo, quero uma organização empresarial reconhecida nacionalmente como uma marca que leva a autoestima e leve aos parceiros lucratividade. Beleza, isso é o que você quer para a sua empresa, Leonardo. Na frente escreve por que isso aqui é lucrativo na prática. Suzy, uma empresa contábil bem posicionada,
atrair melhores profissionais e melhores empresários fazendo a diferença no meio, recebendo valores lucrativos para a empresa. Beleza, Suzy? Gente, olha só, por que a gente está fazendo tudo isso? Porque o empresário, ele tem o hábito de olhar para o faturamento e está tudo bem. Você tem o hábito de olhar para a satisfação do cliente e está tudo bem. Você tem o hábito de olhar para a operação funcionando. Perfeito. Você tem normalmente a sua rotina de olhar ali para a diretriz, para os indicadores. Mas normalmente os empresários não têm um hábito lucrativo, não têm uma prioridade lucrativa, não têm uma rotina lucrativa. E o que eu estou querendo trazer para você, fortalecendo com base numa cultura, é você ter um senso de lucratividade, ter um significado de lucratividade. E o que a gente está fazendo? Nós estamos treinando, fortalecendo a sua musculatura lucrativa. Quando a gente vai na academia treinar para poder ficar mais musculoso, mais forte, mais saudável, o que a gente faz? A gente faz algumas repetições, não é? O personal vai ali, coloca o peso e você faz 3 repetições, três séries de 10 repetições. E cada repetição que você faz, você fica um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte. E aí você vai repetindo, repetindo, até você ficar com o resultado que você gostaria. Da mesma forma, existe um músculo lucrativo. Só que esse músculo lucrativo não é físico. É um músculo lucrativo emocional. É um músculo lucrativo intelectual. É um músculo lucrativo que está relacionado ao seu mindset. E o que a gente faz? Traduz ele numa cultura. Agora vamos lá. Retíssima final da cultura aqui, tá bom? Na parte de baixo aí, vai lá na nossa planilha lucrativa, na nossa planilha de gestão lucrativa. E aí, logo depois do que você quer, o que você não quer, agora tem a ver com você, tá bom? Tem a ver com você. Quais são os comportamentos e atitudes que você precisa adotar agora na tua empresa, que vocês precisam adotar na tua empresa para você poder atingir aquilo que você escreveu em cima? Agora nós vamos para a prática, tá? Nós vamos para comportamento, nós vamos para a atitude. E na sequência, o que esses comportamentos te aproximam da lucratividade? Você vai escrever do ladinho direito. Na parte de baixo, quais comportamentos você tem que deixar, quais comportamentos você tem que tirar da tua empresa, quais comportamentos não cabem nessa cultura. O que não cabe? Pensa comigo. Você está entrando num novo tempo, você está entrando num novo nível, você está entrando num novo momento da tua empresa. Tem coisas que não cabem mais nessa vida que você vai construir agora. Tem comportamentos, tem decisões, tem atitudes que não cabem mais nesse novo momento. Então escreve aqui. Escreve aqui o que você não quer mais e escreve aqui o que essas coisas podem atrapalhar na tua lucratividade. Eu vou dar novamente para você 5 minutos para você escrever quais são os novos comportamentos e atitudes que você vai adotar, para você escrever quais são os comportamentos e atitudes que você vai deixar para trás e o que esses dois traduzem em lucratividade ou falta de lucratividade aí na tua empresa. Tranquilo? Dá um joinha para mim se está tranquilo, beleza? Deixa eu ver vocês, maravilha? Vamos lá então, 5 minutos e eu vou continuar aqui com vocês, tá bom? Olha só o que o Luiz aqui do Business Mentor escreveu. Delegar tudo, ficar 100% no estratégico e engajar a equipe com os valores da empresa. Beleza, a atitude e o comportamento aqui é delegar tudo, né, Luiz? Maravilha. Se tiver mais alguma atitude, pode colocar também. Se você precisar de alguma coisa, pode perguntar que eu estou aqui junto com vocês, tá bom? A Rose escreveu aqui, criar meu código de cultura, montar processos e indicadores para aplicar junto aos colaboradores, para que possamos crescer juntos de forma estruturada. Beleza, Rose, agora do ladinho direito, o que criar o código de cultura, o que montar os processos, e o que aplicar tudo isso, vai gerar de lucratividade para a sua empresa na prática. Vamos lá, musculatura lucrativa. Luiz, do ladinho direito de delegar tudo, o que delegar tudo vai fazer a sua empresa ser mais lucrativa? Suzy, coragem, comunicação correta, liderança, autorresponsabilidade, delegar de forma correta, educar e monitorar a equipe. Perfeito, Suzy, isso é o que você quer. Agora, do lado direito, na frente disso, escreve o seguinte: o que ter mais coragem, comunicação correta,
liderança, autorresponsabilidade, delegar de forma correta e assertiva. O que isso vai gerar para você de resultado de lucratividade? André, mas isso é óbvio. Não tem a ver com óbvio, gente, entende? Não tem a ver agora com o cognitivo. Eu quero que você treine a musculatura. Jonas, planejamento, ação para chegar à visão, foco no resultado. Perfeito, Jonas, isso é o que você quer. O Davidson vai melhorar a cultura para poder melhorar a cultura da empresa. Vai melhorar a sua cultura pessoal, beleza. Melhorar a comunicação com os colaboradores. Organização de tempo para melhorar o planejamento estratégico. Investir em treinamentos, melhorar o processo. Perfeito, Davidson, isso é o que você vai fazer. Agora escreve na frente. Por que isso é lucrativo? Marcelo, criar um organograma e job description. Para que cada colaborador saiba a sua função. Perfeito, Marcelo. Escreve agora o porquê que isso é lucrativo. Franklin, propósito, atingir meus objetivos empresarial, ajudando o meu time a atingir os seus. Aqui todos ganham, beleza. Quero entusiasmo do meu time, para que eu possa ganhar royalties sobre os seus resultados. Não que um ambiente tóxico. Não queremos um ambiente tóxico. Queremos um time. Você não quer um ambiente tóxico. Você não quer um time sem motivos para agir. Beleza. De que forma que um ambiente tóxico e de que forma que um time sem motivos para agir vão atrapalhar na sua lucratividade? A Lili escreveu: conhecimento, foco, delegar tudo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toma cuidado com delegar tudo. Porque tudo é muita coisa. Nós delegamos tarefas, nós delegamos direcionamentos, nós delegamos metas, delegamos objetivos, mas nós nunca delegamos a responsabilidade. A responsabilidade pelo sucesso da empresa sempre é do dono da empresa. Todas as outras coisas podem ser feitas por todo mundo, mas você nunca tira de você o senso de responsabilidade. Quando você delega a responsabilidade, você começou a delargar as coisas. Bem importante isso daí, tá bom? Marcelo, lucratividade. Cada um sabendo sua função, todos aumentam sua performance e entrega de resultados. Perfeito, Marcelo, é isso aí. Rose, crescer de forma estruturada nos trará clientes de porte maior, trazendo assim mais lucratividade. Maravilha. Beleza. Gente, olha aqui para mim, pergunta. Todo mundo conseguiu preencher o que você quer gerar? Quais são os novos comportamentos? Quais são os comportamentos que vai deixar para trás? Sim? Dá um joinha para mim. Beleza? Maravilha? Então é o seguinte, gente. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para esse dia aqui? Pode ser? Maravilha? Vamos lá então. Dá uma salva de palmas bem forte aí, bem forte aí, bem forte aí. Mais forte, mais forte, mais forte. Dá uma salva de palmas lucrativa. Faz assim agora com todo mundo comigo. Faz assim, ó. Yes! Faz assim comigo. Faz assim. Vamos lá, força. Faz assim, Rose. Faz assim. Fala, isso aqui. Repete comigo, eu quero ver sua boca mexendo. Fala, isso aqui é a musculatura de lucratividade. Beleza? Show de bola. Estamos desenvolvendo musculatura de lucratividade. Volta aqui comigo, olha só. Olha só. Ontem a gente trabalhou você como empresário, o que está aí dentro de você, o que está acontecendo em você, crenças, valores, lucrativos e tudo isso. E você saiu com uma mentalidade diferente. Agora a gente entra na parte da manhã falando sobre cultura. Cultura nada mais é do que você traduzir quem você é, seus valores, a sua visão lucrativa, sua mentalidade lucrativa, para fazer com que tudo isso aconteça de forma prática aí na sua organização. A cultura, ela é fundamental. Agora, mais importante do que uma cultura forte, é uma cultura forte e lucrativa. Você pode anotar isso daí? Mais importante do que uma cultura forte, é uma cultura forte e lucrativa. Alguém pode escrever isso no chat para mim, por gentileza? Escreve aqui para mim. Mais importante do que uma cultura forte, é uma cultura forte e lucrativa. Então, alguns empresários focam na cultura. Alguns empresários utilizam a cultura. Mas agora nós estamos significando a cultura para uma cultura lucrativa. Para quê? Para fortalecer a sua musculatura de lucratividade. Gente, está fazendo sentido? Sim ou não, gente? Está fazendo sentido? Escreve aqui, interage aqui comigo, escreve aqui uma palavra, por que esse bloco aqui está valendo a pena, e eu quero abrir aqui para conversar com alguns de vocês. Pode ser? Escreve para mim uma palavra, por que está valendo a pena esse bloco da cultura para você,
O que esse bloco da cultura está sendo valioso para você? Olha só, o Indalécio Neto é ressignificante e o Neto já tem uma cultura boa acontecendo lá. Transformação, Luiz, Daniela, descobertas. O Otávio escreveu Abrindo a Mente. Ação, a Rose que escreveu Abrindo a Mente. Rômulo, Insights. Cristiane, Organização de Ideias. Boa, Cristiane. Sérgio escreveu transformação. Marcelo, colocar no papel ajuda a visualizar melhor. Exatamente, Marcelo. Tirar do campo das ideias e colocar no campo prático. Show de bola, uma nova postura, a Tamara escreveu. Boa, Tamara. Mariana, mudança do mindset. Maria, aprendizado, mudança. Show. Obrigado por interagir comigo, gente.